Olá, galera nave, e aí, tudo bem com vocês? Vamos voltar. Romantismo, lembra lá? 1808, família real portuguesa. 1822, independência, a construção da identidade nacional. E aí nós vimos que o romantismo surge justamente nesse período como uma resposta para a construção deste Brasilzão, vamos usar essa expressão. O que faz de nós este país soberano? Quem é o brasileiro? Quem é o Brasil? E é justamente esta resposta que vai classificar e denominar o projeto literário do romantismo. E não dá para estudar poesia, não dá para estudar Gonçalves Dias, não dá para estudar Álvares de Azevedo, Castro Alves, não dá para estudar José de Alencar sem passar pelas características da escola. As características da escola são importantes porque elas são definidoras daquilo que a escola é. O que é que faz que, por exemplo, que o romantismo seja diferente do arcadismo? E por aí vai. Tudo bem? Então, dentro desse primeiro olhar, os nossos românticos, eles descreveram em suas poesias o índio que corria livremente por esta natureza bonita, grandiosa, por esta natureza idealizada lá no quinhentismo, na carta de Pero Vaz de Caminha, por esta natureza idealizada no arcadismo. Lembra? A natureza era símbolo de perfeição e ela deveria ser contemplada, ela deveria ser idealizada. Então é esta valorização desta natureza que o romantismo traz consigo do arcadismo. E a valorização desta grandeza, desta diversidade, desta fauna e desta flora brasileiras. E do índio em meio a tudo isto que vai traduzir o projeto literário do romantismo nesta primeira fase. Então nós temos a valorização, a idealização deste índio em meio à construção, olha a bandeira brasileira aqui para nós, desta identidade nacional. E este índio, ele não era visto sob aquela ótica de pagão, não era visto como aquele que não tinha religião, que não era católico e ia para o inferno. Este índio não era visto, não era descrito nesta perspectiva da escravidão, como vocês viram com o Renato estes dias na aula. Este índio, aliás, ele era construído, idealizado à luz do mito do bom selvagem de Rousseau. Nós já falamos um pouquinho disso nas nossas outras aulas, quando nós estudamos a poesia épica do arcadismo. Este índio, ele é bom em essência. Este índio, ele é puro. Quem foi que o corrompeu? Foi o outro. Quem foi que o corrompeu? Foram os portugueses. É justamente à luz desta idealização, desta pureza, desta grandiosidade que será construído o projeto literário do romantismo na primeira fase. E eu gosto muito desta citação de Marx sobre a importância da literatura dentro do romantismo. Olha aqui comigo. A literatura passa a ser vista neste momento, dentro do projeto literário do romantismo, como guardiã da melhor memória de um povo, como repositório de seus valores e ideais. É esta a função primordial da literatura dentro do romantismo. É esta a construção da identidade nacional. De novo, preste atenção porque isso tem que ficar latente, marcado no coração. O romantismo, na sua primeira fase, ele será marcado justamente pela construção desta identidade nacional, a partir da exaltação da natureza brasileira e da idealização do índio à luz do mito do bom selvagem de Rousseau. Mas o que caracteriza, o que faz que o romantismo seja romantismo e não seja arcadismo e não seja barroco? Primeiro, vem numa coisa muito forte dentro do romantismo que é a liberdade criadora. O surgimento deste público leitor, essa circulação de jornais, de revistas, a criação da imprensa régia, isto fomentou a produção literária e isto fez com que, de uma vez por todas, o escritor, o poeta, ele se libertasse do jugo lá da igreja
Lembra da Idade Média, dessa característica ainda muito latente dentro do barroco brasileiro? O homem, o poeta, o escritor, o literato, agora ele tinha liberdade, liberdade criadora. Ele poderia recriar a realidade que ele quisesse. Ele poderia escrever a mais bela história de amor. E aí nós temos Shakespeare, nós temos Orgulho e Preconceito de Jane Austen, que é uma das obras mais importantes dentro da literatura inglesa. Nós temos Os Sofrimentos do Jovem Werther, nós temos Os Miseráveis de Victor Hugo, nós temos Amor de Perdição. Então, a literatura ela vai crescer e florescer justamente por causa dessa liberdade criadora, ok? E lógico, se eu estou falando de romantismo, eu estou falando de sentimentalismo e emoções. É tanto, a ênfase é tamanha que o romantismo também vai ser conhecido como mal do século, a gente vai ver lá na frente. Eu amo, eu desejo, eu idealizo aquela mulher, aquele cara, mas é um amor impossível. Então eu desejo, eu quero, mas é um amor que nunca será concretizado. E aí vem aquela coisa de, já ouviu alguém dizer, caramba, fulano tá doente de tanto amar. A gente morre de amor, viu? E nós veremos lá na frente que isto é verdade. É justamente por essa idealização da morte, como aquela que é capaz de pôr fim ao meu sofrimento, que o romantismo também vai ser conhecido como o mal do século. Mas se liberta disso aí. Sofrimento amoroso, impossibilidade da concretização do amor. Nós veremos, por exemplo, os sofrimentos do jovem Werther. Ele era totalmente, plenamente devotado, apaixonado. Ele idealizava Carlota. Só que havia um grande problema. Carlota já era devotada, já era dedicada a um outro homem. E Werther sabia que era um amor impossível. O tempo todo no livro, nós estamos acompanhando este sofrimento. Nós estamos acompanhando esta idealização. Ele a descreve de uma forma maravilhosa, bela, linda, romântica, mas ele nunca a terá nos braços. E o que é que Werther faz para superar este amor? Ele se mata. Ele comete suicídio. Então eu falo de romantismo, eu estou falando da expressão de sentimento, eu estou falando da expressão de emoção, mas eu estou falando também de um amor impossível. Romeu e Julieta, meus amores. Romeu e Julieta é o clássico deste momento histórico. Por quê? Porque sempre haverá uma impossibilidade de concretização amorosa, sempre haverá um obstáculo para que este amor tão idealizado, tão desejado, nunca seja concretizado, ok? Vamos lá. E lógico, esta idealização amorosa que começa lá no arcadismo, lembra lá quando Tomás Antônio Gonzaga dedica seu livro de poesias a Maria Doroteia, a quem ele chama de Marília. Esta é a idealização desta mulher que conduz o cara à loucura, à morte, ao suicídio. Esta idealização feminina, esta mulher é divinizada, é pura, é virgem. É à luz desta idealização amorosa, ligada à idealização da mulher, que José de Alencar vai escrever Iracema. Lembra lá? Iracema, a virgem dos lábios de mel. Olha que coisa tão linda. A guardadora, a detentora do segredo da Jurema. E nós vamos compreender por que Iracema é isso. Por que José de Alencar constrói a imagem de Aurélia. Nós só vamos perceber e entender quando nós olharmos que esta mulher é uma mulher desejada, é uma mulher cortejada, é uma mulher desejada, mas é uma mulher que nunca será daquele carinha. Sabe aquele lá que você deseja, que você quer, aquele crush que você passa, olhou, mandou uma mensagem, mas você sabe que never, never, esta idealização amorosa, esta idealização da mulher. O mal do século, que a gente já falou, que é a morte vai surgir como solução definitiva para a existência. E aí, ó, pessimismo, melancolia, sofrimento. Então, quando eu falo de romantismo, eu não estou falando de romance. Se liga aí. Romance é gênero textual. É uma história longa, com muitos personagens, com muitos problemas.
Quando eu falo de romantismo, eu estou falando da estética literária. Eu estou falando de obras que foram produzidas, cujas marcas estão no sentimentalismo, na transmissão, no desejo, na paixão, na idealização amorosa da mulher e o desejo pela morte. Pessimismo, e aí, ó, sonho, fantasia, imaginação, infância, morte, ó. É basicamente assim, amizades. Eu amo e não sou amada. O presente do poeta é um presente triste. Então ele quer fugir. Ele quer fugir da realidade. Ele quer fugir do presente. O que é que ele vai fazer? Ele vai voltar ao passado. Ele vai voltar a um momento da história em que ele foi feliz. Ele vai voltar à infância. Ele vai mergulhar no sonho, na fantasia, porque ele quer encontrar a felicidade. Porque o presente dele não traz contentamento. No presente ele é plenamente infeliz. Sabe aquela coisa de desejar, de querer e saber que nunca haverá a concretização deste amor? Isso aí é muito forte. E aí nós veremos que eles dedicaram a sua vida a ter aquilo que a gente vai chamar de vida boêmia, que traduzindo para o século XXI é esta vida de bar em bar, né? Em busca de algo que possa preencher a ausência. Em busca de algo que possa preencher esse vazio amoroso. É por isso que a Evidências faz tanto sucesso, minha gente. E nesta loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, é justamente por isso, porque a gente ama e sabe que é um amor não concretizado. Apesar de ser desejado, idealizado, nevermore. E a religiosidade? A religiosidade ela vai estar presente, não pautada na mitologia grega, isso aí é arcadismo, mas a presença de Deus mesmo. Nós vimos isso no prólogo do livro Suspiros Poéticos e Saudades. Gonçalves Magalhães dedica a obra e diz, ó, vai, com fé em Deus. Escolha de heróis grandiosos. Os heróis, eles também serão idealizados. Nós temos o Guarani, nós temos os Timbiras, Juca Pirama nos poemas indianistas de Gonçalves Dias. E aí, ó, pessimismo tem. Sofrimento amoroso de sobra. Amor impossível, que o diga Romeu e Julieta, não é? Que o diga Otelo. Otelo é uma das obras magníficas de William Shakespeare. O Mouro de Veneza, que amava desesperadamente Desdémona, mas que foi consumido pelo ciúme. O ciúme enlouquecedor não permitiu que ele vivenciasse este amor por Desdémona. E no final da história, ele mata Iago, que era o cara que ele desconfiava que ele, ó, levava a Gaia, e mata Desdémona em nome de amor. Vai surgir daí o que nós vamos ver tanto hoje nestes jornais noticiários, essa ideia do amor passional. Matei por amor. É fruto deste momento histórico. E aí, ó, saudade, melancolia, que vai beirar esta coisa que a gente conhece hoje como depressão, sentimentalismo exagerado. E aí, a literatura torna-se uma ponte para um mundo estranho, misterioso e invisível. Véder transforma-se numa espécie de paradigma de herói romântico. Um jovem apaixonado que se suicida diante de um amor não correspondido. Isto é falar de romantismo. E aí eu estou terminando a nossa aula sobre características, mas se liga lá. As três gerações do romantismo brasileiro, elas passearão por estas características. Mas cuidado lá. Quando eu falar de idealização do índio, quando eu falar da exaltação da natureza, eu falarei com saudade, eu falarei no sentimento religioso, eu estarei falando da primeira geração. Quando eu falar de todo esse sentimento, deste sofrimento, desta idealização amorosa da mulher, onde eu mato por amor e morro por amor, eu estou falando da segunda geração. Quando eu falar de sentimento e emoção que é capaz de traduzir em poesia o sofrimento do negro, do escravo, eu estou falando da terceira geração. Então eu quero te convidar, à luz deste contexto histórico, à luz das características que definem e fazem com que o romantismo seja uma escola tão ímpar, tão singular na história da literatura brasileira,
eu quero te convidar, próxima aula, a mergulhar nas 3 gerações do romantismo brasileiro. E lembra lá, é conteúdo de sempre de Enem, tá certo? A gente se vê, cheiro bem grande.